Boa tarde, sou a evangelista Mirim, né? Aqui da Igreja Presbiteriana em Santa Rita, e vim gravar aqui mais um vídeo para você. E agora falando de família, nesses tempos difíceis, crise familiar, crise financeira, crise política, mas a maior crise que nós vivemos talvez esteja sendo a crise da ética moral na família. Muitas famílias sendo destroçadas, muitos casamentos sendo acabados, talvez aí por pouca coisa, por bobagem, talvez por falta do marido estar conversando com a esposa, por falta da esposa estar conversando com o marido. E assim nós vemos que o conceito de família hoje tem ficado muito defasado, muito para trás, não é? Mas a palavra do Senhor, ela é rica, ela nos orienta de todas as formas, né? E busca o nosso próprio bem e fazer bem para nós. Eu quero compartilhar com você nesse instante uma palavra que traz lá em Jeremias, lá no capítulo de número 4, né, versículos 1 a 14, e ali Jeremias ele deixa o seu cargo, né, e vai restaurar os muros de Jerusalém, e ali nós vemos que ele se empenha ao máximo para isso. Para que a gente possa compreender a dimensão do trabalho de Neemias, talvez precisaria muito tempo para que a gente pudesse falar de Neemias. Homem que se absteve do seu próprio eu para ajudar um povo, para ajudar o seu povo, para ajudar a sua cidade, para trazer para a sua cidade os maiores benefícios. E é interessante que Neemias ele enfrenta ali muitos inimigos, Sanballat, Gesem e Tobias, e são inimigos de fato de Neemias e do povo de Israel. Mas o que esse texto tem a ver com a questão familiar? Nós podemos extrair desse texto algumas coisas bastante interessantes para os casais, principalmente para os casais. É fato que é notório que quando uma mulher está passando por problemas, por exemplo, de problemas com seu marido, né, problemas talvez financeiros, talvez algum problema de traição, é comum essa mulher chegar em outro ambiente e ficar comentando, né, ficar comentando para as amigas, para as outras pessoas, e sempre o diabo vai colocar um rapaz lindo, um homem mais bonito, um homem charmoso, um homem de palavra mais carinhosa, para poder querer abocanhar, vamos assim dizer, essa mulher, né? Fazer, você não merece isso, né? Você é tão bonita, não é? E assim nós vemos a sagacidade do inimigo em não querer que essa mulher se reconcilie com seu marido, em não querer que haja nessa casa o perdão, a restauração. Da mesma forma, o homem, de repente, ele está insatisfeito com a esposa, com o seu lar, e ele encontra na rua mulheres que vão acarinhá-lo, mulheres que vão trazer para ele talvez um certo benefício, entre aspas, né? Benefícios de momento, mas também ela não ensina a perdoar a esposa, não ensina a estar amando a sua esposa como a palavra de Deus nos orienta. Pois bem, o que nós podemos extrair desse texto então de Neemias 4, 1 a 14? Nós podemos extrair algumas coisas bastante interessantes para o casamento. Por exemplo, o casamento é preciso reparar brechas no casamento. O casal precisa estar em constante manutenção, na vida espiritual principalmente. É preciso que isso aconteça, que eles estejam atentos a pequenas rachaduras no casamento, a pequenas fissuras no casamento que vão surgindo, e com certeza vai aí se alargando com o passar do tempo. É uma fala mal falada, é uma má resposta, não é o não ouvir um ao outro, e assim por diante.
não é? E reparar essas brechas é essencial. É tão essencial que quando os inimigos de Neemias vê que ele está reparando as brechas ali daqueles muros, aí eles agora têm a plena certeza de que aquele muro não vai ser possível olhar mais nada lá do outro lado, porque não vai existir fissuras, né? Não vai haver brechas aonde o inimigo ali vai poder reparar o que está acontecendo lá do outro lado. No casamento, o casal não pode deixar isso acontecer. Tem que reparar essas brechas também. Tem que se levantar um muro para construir um muro, né? Aí para poder se fechar com Deus, se fechar nessa cidade chamada matrimônio, né? Para que o inimigo não ataque de fato. Ele não vem a ter como perceber dentro do relacionamento do casal algumas brechazinhas que podem causar muitos danos, né? Talvez uma coisa pequena, aparentemente, mas que vai causar grandes danos. Porém, é necessário que a gente tenha em mente que é preciso algumas coisas para reparar essas brechas, como, por exemplo, cuidar da própria vida, né? Cuidar da nossa própria vida. Neemias, ele declara ali no seu capítulo 4, no versículo, no capítulo 3, aliás, 28, né, de Neemias, ele declara que ele está cuidando do seu povo, está cuidando dos seus. E aí então é evidente que ele não vai dar ouvidos, né, ao que os inimigos estão falando. E muitas vezes as pessoas têm dado muito ouvido ao que os inimigos estão falando. Então Neemias, ele diz no capítulo 3, no versículo 28, vamos achar aqui, vamos ler para você, diz assim, olha: para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Olha para você ver, para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Ou seja, cada um estava cuidando do seu pedaço, cada um estava cuidando daquilo que seria extremamente seu, que ele deveria zelar e guardar com todo zelo. Cada um cuidar da sua vida. Essa coisa de se misturar, passar o dia todo na casa da comadre, da vizinha, não é? Essa coisa toda do rapaz, do homem, do marido ficar a sair com os amigos para tomar uma, né? Assim, ou então deixar para o futebol. Cuidado. É preciso que cada um cuide da sua vida. É preciso que cada um tenha em mente que o que é dele o outro não pode cuidar. É cada um cuidando de si. É cada um cuidando do que é seu. Marido e esposa cuidando do seu lar. Marido e esposa entendendo o papel de cada um, a função de cada um dentro do lar. A outra coisa que precisa é a oração. Capítulo 4, verso 4 diz que: ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Oração. Neemias, ele ora agora, ouve Deus. Olha, veja o que os inimigos estão tentando fazer. A primeira coisa que talvez o casal não tenha em mente é a oração. Quando há uma discussão, a mulher hoje, na sua independência, ela já diz: eu não preciso de você, eu tenho o meu dinheiro. O marido diz: eu não preciso de você, eu tenho quantas mulheres quiser. E aí não se entra em oração, não se entra em oração, não tem aquela coisa de intimidade com Deus, aquela coisa de conversar com o Senhor e dizer: Senhor, isso é coisa do inimigo, nós precisamos do Senhor para que o Senhor nos ajude a sair desse problema, nos ajude, ó Deus, esteja conosco ao nosso lado, nos ajudando. É isso que Neemias pedia nas suas orações. Olha, Deus, para Tobias, Gesem e Sambalate, eles estão aí nos afrontando, e nós somos povo do Senhor. O casal precisa orar, cuidar da sua casa, cuidar da sua vida, cuidar das suas coisas em oração. Precisa estar em oração. É preciso, por exemplo, que esteja também vigilantes. Os versículos 21 e 23 do capítulo 4
Olha que coisa interessante. Assim trabalhávamos na obra. Olha o que Neemias diz. Metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhe. Nem eu e nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à direita, prontos para a batalha. Prontos para a batalha. Agora hoje, infelizmente, nas terapias de casais que a gente vê muito por aí, nada de oração, mas se ensina um monte de coisa. Não se ensina, por exemplo, a lutar. Não se ensina, por exemplo, ao casal que eles vão ter lutas, que eles vão passar por provações. Mas talvez até mesmo o conselho dos pais, né, para os seus filhos ou para as suas filhas é assim: olha, se não der certo, você vai ter sempre uma casa aqui. Não é assim? Pois é, não é. Não é para ser assim. Casamento é uma aliança. Ela precisa estar sempre fechada. Ela precisa estar sempre limpa, ornada. Ela precisa sempre estar no dedo, para que a gente olhar para as mãos, tudo quanto a gente for fazer, lembrar que nós temos uma aliança com alguém do nosso lado, um compromisso com ele, não é? Um compromisso com ele. Então, é preciso cuidar da nossa própria casa em oração, sendo vigilante. É preciso que o casal se ateie a isso. Para reparar as brechas é preciso isso. Precisa cuidar da sua própria casa, é preciso estar em oração e vigilante. Olha o texto de Neemias como é interessante para a vida dos casais. Uma segunda coisa, para reparar as brechas no casamento, as famílias precisam empenhar as suas obras, né? Estar aí empenhando arduamente a oração, busca incessante, não é? O bom líder de casa, que é o marido, o bom líder da casa, o marido, ele é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, é o marido. Esse bom líder, ele vai estar em oração, ele vai estar buscando o bem comum de todos. O bom líder sabe distribuir tarefas. Olha, minha esposa, vamos fazer isso, vamos conversar, vamos entrar no entendimento, não é? E assim o casal obtém vitória, porque vão estar sempre conversando. É preciso que eles estejam unidos. O Senhor Jesus, quando ele é acusado de expulsar demônio pelo maioral dos demônios, ele diz uma palavra bastante interessante: não é possível que uma casa dividida subsista, e não subsiste mesmo. Casais em divisão, sua casa vai à ruína, certamente vai para a ruína. E uma terceira coisa aqui e última, para a gente encerrar esse vídeo, é que para reparar as brechas no casamento, não aceite convite dos inimigos. Não aceite. Marido, quando você estiver com problemas com a sua esposa, busque a solução em Deus. Muitos amigos vão chegar e vão chamar você para ir para tomar uma gelada, para tomar uma loira, né? Não vá. Isso é convite do inimigo para distanciar da sua família, distanciar você da sua esposa. Busque em Deus o compromisso que você afirmou diante de Deus e diante dos homens, de honrá-la e respeitá-la. Busque, esposa, não dê ouvido às fofocas. Cuidado com a boca do inimigo. Há convites intensos para que a mulher, como parte mais frágil, caia em muitas ciladas. Não deixe que isso aconteça. E para isso não acontecer, é preciso fazer a obra aos pares, né? Com carinho, com amor. Capítulo 6, versículo 3, diz lá Neemias da seguinte maneira: envia-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Por que ia acabar o seu casamento, minha amiga, meu irmão querido, enquanto você está deixando a sua esposa, largando a obra da sua casa e indo para as mãos, as garras do inimigo? Por quê?
não pode, não deixa parar a obra. Na obra não pode parar. Casamento é uma constante, é uma construção para o resto da sua vida, sempre em manutenção, lembre disso, reparando as brechas. A outra coisa é que se você der esse ouvido, você pode morrer, você pode acabar com a sua vida, você pode arruinar a sua carreira por completo. O capítulo 6, o versículo 11, Neemias recebe um convite e diz assim: porém eu disse, homem, como fugiria eu? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Convite aqui de um sacerdote sacerdote Semaías, que foi comprado pelo inimigo para poder fazer com que Neemias entrasse dentro do templo, e ele sabia que se entrasse morreria, porque ele não poderia jamais entrar ali dentro, não poderia. Como se esconder? Cuidado com os convites que parecem bom, cuidado com aqueles convites que parece que vai fazer você se alegrar, ser feliz. Cuidado, porque muitas das vezes não vai. E finalmente, você pode estar a confiar na pessoa errada. Não confie. Se Neemias tivesse confiado em Semaías, ele teria morrido, a sua casa teria morrido, a sua obra não teria sido cumprida. Meu amigo, meu irmão, cuidado com o que muitos dos seus amigos andam te oferecendo. Cuidado. Vê lá em Jeremias capítulo 4 e os capítulos 6, né, desse texto que eu acabo de mencionar para vocês. Vai reparar a brecha do seu casamento, meu irmão, minha irmã. Não deixa que nada venha se interpor entre você e a sua felicidade. Não deixe. Casamento no Senhor é sagrado. Casamento no Senhor é para sempre. Não é para você dar ouvidos ao inimigo. Creia numa coisa: você terá tribulações, você terá sofrimento, você terá angústia, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Casais, honrem, orem e busquem do Senhor a cura e a liberdade na sua família, para você, sua esposa, e seus filhos. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, e que você possa, como esposa e esposo, como casal, criados em Cristo Jesus, aprender a reparar as brechas do seu casamento. Muito obrigado por essa grande oportunidade. Eu louvo e exalto o Senhor pela sua vida. Amém.